pode. Em respeito até ao seu horário, porque aí já devem ser 19 horas, né? É 7 horas. verdade. E eu às 9 horas tenho uma outra conferência, por isso pedia que acabássemos mesmo às vossas 5h30, não é? Às minhas 8h30 daqui. Sim, sim, inclusive eu também tenho uma outra, eu tenho uma palestra que eu também vou fazer, que é aqui da OAB, ligado às mulheres, às questões de nudes, enfim. Então, nós duas também, então, em respeito a isso, eu realmente vou, o seu horário Muito tá garantido. Então, O horário das é, duas aí estão é o horário, comprometidos. sobretudo da doutora Graça, porque eu sei que, a exemplo do doutor Manuel, também quando a gente faz nossos eventos, a gente procura não ser muito longo, né? Então, no máximo, 1 hora eu acho que tem sido o suficiente para a gente poder ficar até cansado, né? claro. Sentados numa cadeira, né? Bem, como eu já havia apresentado, o Dr. Carlos Alberto Casanova Campos é o presidente da Comissão de Direito Digital, que fez a minha indicação para presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Hoje nós estamos fazendo um encontro extraordinário, na verdade, nossos encontros são todas as terceiras quintas-feiras, seria amanhã que vai haver outro, e hoje nós vamos receber aqui a doutora Graça Canto Muniz, que eu já vou fazer a leitura do seu currículo. A doutora Graça Canto Muniz está em Portugal, para quem está entrando, é licenciada em Direito pela Universidade do Porto, em 2011, e mestre em Ciências Jurídicas Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 2014, é doutorada pela Nova School of Law, foi investigadora visitante na Universidade de Tilburg, na Holanda, e na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Atualmente é Chief Privacy Officer na Futura Lawtech, professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona de Lisboa e professora convidada na Nova School Law. Hoje ela vai nos brindar com o tema transferência de dados pessoais e as decisões do Tribunal de Justiça Europeu, e eu já convido a todos que tiverem perguntas, façam no chat, que eu e o Dr. Carlos vamos fazer a mediação logo após ela terminar a apresentação, e vamos fazendo as perguntas, nós vamos fazer algumas considerações, e a ideia é que nós terminemos o evento aqui às 17h30. Quanto às certificações, a Andressa vai escrever no chat como é que funciona a certificação, o que é preciso. Nós estamos agora, doutora Graça, com 26 pessoas, normalmente numa quarta-feira, a esse horário aqui no Brasil, é um número assim que é bastante. Então, sinta-se lisonjeada, até porque está realmente tendo bastante pessoas interessadas no tema. Fique à vontade agora, o microfone é seu, vamos tirar aqui os nossos microfones, para que você tenha a possibilidade de nos brindar com esse tema. Muito obrigada. Muito obrigada, Valéria, pelo convite que simpaticamente me fez. É um gosto muito grande estar aqui hoje. Podíamos ser menos, mas eu ia estar aqui igualmente com uma ótima disposição e muito satisfeita por estar aqui, porque realmente acho que a vida é feita disto, não é? Eu conheci a Valéria quando ela veio aqui a Portugal e forjámos logo ali uma certa relação, não é? E eu, portanto, não podia dizer que não ao seu convite, e é com muito gosto que estou aqui hoje, e agradeço também ao Dr. Carlos, que não conhecia, mas, enfim, endereço-lhe também os meus cumprimentos, os meus agradecimentos pelo convite. Em relação ao tema que eu trago aqui hoje, eu não preparei nenhum PowerPoint e uma apresentação, e isso tem uma razão de ser, é que este foi um dos temas que eu mais trabalhei nos últimos 5, 6 anos, digamos assim, não é? E, portanto, vou fazer aqui uma exposição que tem duas partes principais, não é? Primeiro vou fazer um breve resumo do que é o regime das transferências de dados pessoais na legislação de proteção de dados pessoais, não é, da União Europeia, no Regulamento Geral de Proteção de Dados, e depois, na segunda parte, vou focar-me
nas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia que, enfim, vieram revolucionar alguns aspectos deste regime das transferências. Então, começando pelo regime das transferências, não é? Pela breve explicação, e depois naturalmente abrimos aqui um espaço para perguntas, não é? Que também é bastante interessante para fazermos a ponte com a legislação brasileira, mas então começando pela primeira parte, não é? Pelo regime das transferências. O principal objetivo deste regime, qual é? É, pensando na lógica das transferências, não é? E pensando que a União Europeia tem realmente aqui um enquadramento legislativo que é bastante inovador em relação ao resto do mundo, não é? Em relação a países terceiros à União Europeia, a preocupação do legislador com este regime das transferências foi o de garantir que, antes de os dados serem exportados a partir da União Europeia, portanto, antes dos dados serem transferidos para fora da União Europeia, para um destinatário que está fora da União Europeia, para uma empresa que está no Brasil, para servidores que estão armazenados na China, enfim, para um destino que se localiza fora da União Europeia, o legislador quis garantir que, apesar dessa movimentação dos dados pessoais, eles vão ser tratados pelo importador, não é? No país de destino, da mesma forma, de acordo com as mesmas regras que são tratados pelo exportador que se localiza na União Europeia. E, portanto, o objetivo principal aqui foi garantir que, à medida que os dados vão viajando para fora da União Europeia, que a proteção, não é? As regras de proteção de dados viajam também com os dados. E, portanto, o objetivo aqui é garantir a continuidade da proteção dos dados, independentemente do local onde eles são tratados. Naturalmente que são dados que estão, à partida, tratados inicialmente na União Europeia. E a solução normativa que está e que está no Regulamento Geral de Proteção de Dados e que já estava na Diretiva de 1995, assenta em 3 instrumentos que estão definidos na legislação. O primeiro é uma decisão de adequação, o segundo são as chamadas garantias adequadas e o terceiro são derrogações. Indo a cada um destes instrumentos, uma decisão de adequação, o que é que significa? Significa que a Comissão Europeia, portanto é uma decisão que é um ato normativo decidido, adotado pela Comissão Europeia, a Comissão Europeia olha para o ordenamento jurídico de um país terceiro, do Brasil, dos Estados Unidos, agora do Reino Unido, da China, da Índia, do Japão, olha para esse ordenamento jurídico, estuda e analisa as regras desse ordenamento jurídico e toma uma decisão em relação à adequação dessas regras. E esta decisão de adequação, portanto este ato normativo já existe em relação a muitos países, existe nomeadamente em relação aos Estados Unidos, ou existia, já vamos ver que deixou de existir porque foi invalidado, existe em relação à Coreia do Sul, existe em relação ao Canadá, existe em relação a Israel. E qual é o efeito desta decisão de adequação? O efeito desta decisão de adequação, que como eu disse, reconhece que o país em causa é considerado adequado, nestas situações, sempre que uma empresa que está, por exemplo, em Portugal ou em Espanha ou em França quer enviar dados para um desses países, não tem de se preocupar. Não tem de se preocupar porque a Comissão Europeia já olhou para aquele país e considerou-o adequado. Portanto, este é o primeiro instrumento que está no coração do regime das transferências de dados pessoais. O segundo instrumento, que existe para situações em que não há uma decisão de adequação, portanto, pensando num país como o caso do Brasil, por exemplo, ou pensando num outro país com relações, com afinidades com Portugal, como é o caso de Moçambique, ou até de outro país da África. Se uma empresa portuguesa quiser enviar dados para o Brasil, quiser enviar dados para Moçambique, não havendo uma decisão de adequação, então em alternativa, essa empresa, esse exportador de dados, vai ter de recorrer a uma garantia adequada. E há vários tipos, ou melhor, há vários exemplos de garantias adequadas que a legislação, neste caso o Regulamento Geral de Proteção de Dados prevê. Alguns têm, ou a maior parte deles têm um formato contratual, portanto são contratos que são celebrados entre o exportador de dados e entre o importador de dados,
Esses contratos têm como objetivo vincular o importador de dados ao cumprimento de um conjunto de regras que estão estipuladas nesse contrato e, portanto, esse contrato, no fundo, tem como objetivo obrigar o importador dos dados a cumprir as mesmas regras que o exportador dos dados cumpre. E, portanto, há outros exemplos que eu poderia dar destas garantias adequadas, depois há também mecanismos de certificação, há regras que são aplicáveis às empresas multinacionais, há também códigos de conduta que podem ser aplicados, mas efetivamente o instrumento que tem estado mais em cima da mesa e aquele que está relacionado com a jurisprudência do Tribunal de Justiça são as cláusulas contratuais. Cláusulas contratuais essas que são tipificadas, ou seja, a própria Comissão Europeia já emitiu um modelo destas cláusulas contratuais que foi inclusive revista há pouco tempo e está em consulta pública, se não estou em erro neste momento. Portanto, vimos o primeiro instrumento, decisão de adequação, vimos o segundo instrumento, que são estas garantias adequadas, com particular destaque para a solução contratual, para as cláusulas contratuais tipo, e depois há ainda uma terceira alternativa, que são as derrogações. As derrogações são excepcionais, têm caráter excepcional, portanto só podem ser usadas quando não há uma decisão de adequação e quando não é possível recorrer a uma garantia adequada, nomeadamente a uma solução contratual, e são, portanto, excepcionais. Entre as derrogações, à cabeça das derrogações está o consentimento do titular dos dados como exemplo máximo de derrogação, mas, mais uma vez, sublinho que esta solução é, como nós dizemos aqui em Portugal, uma válvula de escape, ou seja, só é usada para situações em que não há decisão de adequação e não há garantias adequadas. Portanto, em traços muito gerais, é este o regime das transferências, ou seja, sempre que um exportador, uma empresa na União Europeia quer exportar os seus dados pessoais para um país terceiro, tem de recorrer a um destes instrumentos, decisão de adequação, garantias adequadas ou derrogação. Passando agora para a segunda parte da minha exposição, e esta é que é verdadeiramente interessante, são as duas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia que tiveram um impacto significativo neste regime. Essas duas decisões, a primeira foi publicada em outubro de 2015, portanto estamos a falar numa altura em que o Regulamento Geral de Proteção de Dados ainda não estava em vigor, mas, enfim, a Diretiva de 1995 que antecedeu o regulamento estava em vigor e tem um regime não exatamente igual, mas muito semelhante na sua estrutura ao do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas, portanto, esta primeira decisão ainda incidiu sobre a legislação anterior, sobre a Diretiva de 1995, e depois temos uma segunda decisão que é de julho do ano passado. Estas duas decisões dão corpo àquilo que se tem chamado de saga Schrems. Porquê saga? Porque, enfim, são duas decisões, não é? Já há aqui uma certa lógica. E Schrems porque foram desencadeadas por um senhor, que na altura era um estudante de Direito, quando decidiu enfrentar as várias etapas até chegar ao Tribunal de Justiça, e esse senhor chama-se Max Schrems, por isso é que se chama Saga Schrems. E, muito resumidamente, o que é que está aqui em causa? Na primeira decisão Schrems, no tal caso de outubro de 2015, acontecia que o Sr. Schrems entendeu que a decisão de adequação que estava então em vigor, uma decisão conhecida como Safe Harbor, que traduzindo para português é um porto seguro, essa decisão de adequação considerava que os Estados Unidos, estamos a falar de uma decisão que é de 2000, portanto já em 2015, quando esta decisão foi publicada, tinha 15 anos e ainda estava em vigor, portanto esta decisão de adequação, o Safe Harbor, considerava que os Estados Unidos da América eram adequados e, portanto, podiam receber transferências de dados a partir da União Europeia. O que é que acontecia? Aconteceu que, em 2013, um outro senhor chamado Edward Snowden, com o qual todos nós estamos familiarizados, deu a conhecer ao mundo a escala e a magnitude dos programas de vigilância dos Estados Unidos da América. Ora, e o senhor Max Schrems, que está na origem desta saga, não é?
olhou para aquelas revelações, para o âmbito e para a dinâmica, digamos assim, do Programa de Vigilância dos Estados Unidos da América e chegou à conclusão: como é que um país que tem este tipo de vigilância, não é? Que tem uma vigilância desta natureza, que abrange cidadãos americanos e cidadãos não americanos, pode ser considerado um país adequado em sede de proteção de dados pessoais. Muito sinteticamente foi este o paradoxo que o Sr. Max Schrems decidiu levar a tribunal. E, efetivamente, em 2013, depois das revelações de Edward Snowden, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu tinham efetivamente considerado que, de facto, os programas de vigilância dos Estados Unidos da América eram violadores e atentatórios dos direitos fundamentais dos cidadãos americanos. E, portanto, o Sr. Schrems até tinha, em documentação oficial da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, fundamento para as suas apreensões, digamos assim. A verdade é que o Sr. Schrems chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu invalidar, portanto declarar inválida, a decisão de adequação da Comissão Europeia, a tal decisão Safe Harbor de 2000, também conhecida como Porto Seguro. Ora, depois desta decisão do Tribunal de Justiça de 2015, o que é que a Comissão Europeia faz? Decide nada mais, nada menos de que adotar uma nova decisão de adequação, portanto voltou a entrar em conversações com os Estados Unidos, em negociações, isto sem que os Estados Unidos fizessem qualquer alteração aos seus programas de vigilância. Ora, esta nova decisão da Comissão Europeia ficou conhecida como Privacy Shield, ou escudo de privacidade, que é de 2016, portanto foi logo no ano imediatamente a seguir à primeira decisão Schrems. Esta decisão de adequação, mais uma vez, veio a ser questionada pelo Sr. Max Schrems. Porquê? Porque o Sr. Max Schrems concluiu que nada no quadro legislativo americano, nada na estrutura essencial dos programas de vigilância dos Estados Unidos se tinha alterado e, portanto, os Estados Unidos continuavam a não ser um país considerado adequado. Mas, além deste aspecto da decisão de adequação, o Sr. Schrems, neste segundo caso, foi mais longe na sua fundamentação. E ele argumentou que não só, ou melhor, ele perguntou ao Tribunal de Justiça, primeiro, se a decisão de adequação, o tal Privacy Shield, o tal escudo de privacidade, podia ou não ser considerado válido, primeira questão, e segunda questão, o Sr. Max Schrems perguntou também se as soluções contratuais, as tais garantias adequadas, que são a segunda alternativa que é dada no regime das transferências, se estas soluções contratuais seriam ou não adequadas para garantir o objetivo final do regime das transferências, que, como eu disse, é garantir que os dados são protegidos independentemente do local onde eles são tratados. E o Sr. Max Schrems entendia efetivamente que se há programas de vigilância nos Estados Unidos, se há legislação americana nos Estados Unidos que obriga os importadores dos dados que lá estão a colaborarem com as autoridades americanas, então um simples contrato, não é? Uma mera solução contratual não vai obstaculizar a essa colaboração com as autoridades americanas. Ora, foram sobretudo, portanto, estas duas grandes questões que o Max Schrems colocou ao Tribunal de Justiça. Primeiro, a decisão Privacy Shield 2016 é ou não é válida. Segunda, as cláusulas contratuais são ou não são válidas para garantir a proteção dos dados quando eles viajam para os Estados Unidos da América. Qual foi a resposta do Tribunal de Justiça? Podem imaginar que, mais uma vez, o Tribunal de Justiça veio, por um lado, dizer que a decisão de adequação, o Privacy Shield ou escudo de privacidade, era inválido, dando razão àquela ideia essencial de que nada no ordenamento jurídico americano se tinha alterado e, portanto, aqueles programas de vigilância continuavam em vigor, mas, atenção, segundo ponto, disse o Tribunal que em relação à solução contratual, em relação às cláusulas contratuais de tipo, elas não são inválidas, elas podem ser válidas, podem ser usadas, são uma ferramenta adequada, mas, atenção, o Tribunal sublinhou que em certas situações, nomeadamente no caso dos Estados Unidos,
elas podem ser complementadas, e esta foi a expressão que o Tribunal usou, por garantias suplementares. Sendo que o Tribunal de Justiça, apesar de ter dito isto, portanto, as garantias adequadas, as cláusulas contratuais são válidas, mas em algumas situações podem ser complementadas por garantias suplementares, mas o Tribunal não se alongou, não especificou, não desenvolveu que tipo de garantias suplementares é que podiam ser usadas. Isto, naturalmente, que, como eu disse há pouco, foi publicado em julho de 2020, portanto, em julho do ano passado, é uma decisão recente, deixou num grande alvoroço uma boa parte das empresas que estão aqui na Europa, não é? Nomeadamente plataformas digitais, que de repente se viram sem decisão de adequação e com um ponto de interrogação muito significativo em relação ao que é isto de garantias suplementares que o Tribunal de Justiça veio avançar, porque efetivamente o RGPD não esclarece, a legislação não esclarece também o que são estas garantias suplementares. Como é que este imbróglio foi resolvido? Foi resolvido alguns meses depois, porque felizmente aqui na União Europeia nós temos uma organização, um organismo que tem personalidade jurídica própria chamado Comitê Europeu de Proteção de Dados Pessoais. Este Comitê Europeu de Proteção de Dados Pessoais reúne todas as autoridades de controlo, todas as autoridades de proteção de dados ao nível dos Estados-membros e este comitê, no dia 10 de novembro de 2020, portanto alguns meses depois da decisão do Tribunal de Justiça, veio publicar, sujeitar a consulta pública, um documento que tem a forma de recomendação, são as recomendações 1/2020, que vem desenvolver, vem especificar com algum detalhe o que é que são estas garantias suplementares. E o que o Comitê Europeu de Proteção de Dados vem, no fundo, subscrever, vem avançar, é uma solução que já há muito tinha sido proposta por alguma doutrina, na qual eu me incluo, eu abordei esse problema na minha tese de doutoramento, que tem a ver com a utilização ou o recurso a soluções técnicas, nomeadamente de encriptação e de anonimização, para garantir que os dados circulam de uma forma segura. E, portanto, havia doutrina que entendia que em determinadas circunstâncias, nomeadamente quando os dados são exportados para países de elevado risco, como é o caso dos Estados Unidos, que nessas situações soluções técnicas e soluções tecnológicas como a encriptação e outras formas de manipulação e de proteção dos dados pessoais podem ser mais eficazes do que soluções jurídicas, como é o caso de soluções meramente contratuais. E, portanto, esta recomendação 1/2020 do Comitê vem, no fundo, subscrever e desenvolver alguns contributos doutrinais que têm na sua liderança, digamos assim, uma académica do Reino Unido, que é a professora Kwan Hon, que tem um livro escrito justamente sobre este aspecto. E, portanto, nestas recomendações, e termino aqui, depois passava a palavra para questões que tenham, nestas recomendações o Comitê vem propor, no fundo, uma necessidade de, antes de haver a exportação de dados para fora da União Europeia, o exportador fica obrigado ou fica na condição de realizar uma espécie de avaliação de impacto em várias etapas, não é? De maneira a olhar para o país de destino dos dados e ver efetivamente qual é a melhor solução para proteger os dados, sendo que pode dar-se o caso de a solução contratual não ser suficiente. E, portanto, o que o Comitê vem dizer, em primeiro lugar, o que o Comitê vem propor é uma análise em 6 etapas. Começando na primeira etapa, o Comitê aconselha o exportador a conhecer em primeiro lugar as suas transferências, não é? Tem de saber para onde é que os seus dados, os dados que trata, vão.
Em segundo lugar, isto pressupõe naturalmente um levantamento exaustivo das operações de transferência dos dados pessoais. Depois, numa segunda etapa, é necessário verificar qual é o instrumento que vai usar de entre aqueles três que eu resumi, ou seja, decisão de adequação, garantias adequadas ou derrogação. Numa terceira etapa, o exportador dos dados deve olhar para o país de destino dos dados, portanto tem de saber qual é o país de destino e tem de avaliar, tem de fazer uma avaliação sobre o direito e as práticas nesse país de destino. Em terceiro lugar, o Comitê vem dizer que se houver um risco elevado de haver uma vigilância tal como aquela que existe nos Estados Unidos, então o exportador dos dados deve identificar e adotar as tais garantias suplementares, nomeadamente garantias essas que podem passar por soluções tecnológicas como a encriptação ou compromissos mais exigentes contratualmente, por exemplo, do que outros países que não colocam um risco tão elevado. Numa quinta etapa, o Comitê vem sugerir que sejam adotadas medidas de verificação, não é? De avaliação e de verificação periódica das medidas que foram, não só das medidas do instrumento de transferência, mas também destas garantias suplementares que o Tribunal de Justiça fez referência nesta decisão Schrems. E, portanto, são estas as várias etapas que devem ser prosseguidas pelo exportador de dados. Esta decisão é, na minha opinião, uma decisão revolucionária, porque veio esta segunda decisão, quer dizer, elas não podem ser interpretadas uma sem a outra, não é? Mas nesta segunda decisão o Tribunal vai mais adiante quando utiliza esta expressão garantias suplementares e, na minha opinião, ela é fundamental para se compreender o regime das transferências, porque o Tribunal e agora o Comitê com estas recomendações veio confirmar que um princípio-chave da legislação de proteção de dados na União Europeia é o princípio da responsabilidade, que o princípio da responsabilidade que está enunciado no artigo 5º número 2 do RGPD, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas o regime das transferências não fazia nenhuma alusão expressa a esta lógica da responsabilidade. E o que o Tribunal vem dizer aqui, o próprio Comitê depois também sublinha isto nestas recomendações, é que no regime das transferências faz também sentido adotar e implementar aqui uma lógica de responsabilidade, no sentido em que antes de exportar dados pessoais para fora, para um país terceiro, para fora da União Europeia, o exportador tem de fazer uma avaliação do risco dessas transferências. E esta ideia do risco que está de uma forma transversal a todo o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas que parecia que chegávamos ali ao capítulo das transferências e ela não se fazia sentir, com esta decisão do Tribunal de Justiça e com estas recomendações do Comitê, passa também a ser uma característica muito importante do regime das transferências, que implica naturalmente que haja uma avaliação do risco antes dos dados serem exportados para um país terceiro. E, portanto, eram estes os dois pontos que eu trazia aqui para discutirmos hoje, portanto, uma brevíssima explicação do que é o regime das transferências à luz da União Europeia e depois também uma análise destas duas decisões, com especial impacto nesta segunda decisão, não é, do ano passado, de julho de 2020, que depois teve este desenvolvimento nas recomendações do Comitê que efetivamente tem consequências significativas no panorama das transferências de dados que muitas empresas em Portugal e em Espanha e noutros países da União Europeia fazem para países terceiros. Portanto, Valéria, acho que podemos passar à parte das perguntas, quando quiser. Doutora Graça, brilhante apresentação, como já não poderia ser diferente. Quando estive em Portugal, você já falava sobre o caso Screens, e eu lembro que naquela época ficou um pouco confuso para mim o entendimento, porque estava ainda um pouco cru, né? Dependiam algumas decisões posteriores
mas ao acompanhar essas duas decisões, que aqui nós não chamamos de Porto, a gente chama Shields 1, Scream 1 e 2, né? Ao acompanhar essa segunda, realmente ficou bem interessante, porque nós já temos agora a nossa legislação de proteção de dados, e antes de passar para perguntas, eu queria só fazer, primeiro agradecer a sua brilhante apresentação, e agora ficou bem mais amplo e claro, e fazer um paralelo que é semelhante até à GDPR, a nossa legislação de proteção de dados, no artigo 35 e parágrafos, ela prevê também e define essas questões relacionadas ao conteúdo de cláusulas padrões que deverá ser realizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria em 3 itens também, que é a verificação das condições mínimas para a transferência, que observam os direitos e garantias e princípios da LGPD. 2 seria a solicitação de informações suplementares ou diligências para verificação quanto à operação desse tratamento, e 3, a observância dos princípios de proteção de dados principais, dados pessoais e dos direitos dos titulares analisados de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador. Então, é bastante interessante, inclusive a gente, nesse contexto que já avançou, como eu disse, naquela época ainda havia muito o que acontecer, seria interessante a gente tecer algum comentário com relação como que vai ficar, né, para o Brasil, né? Realmente foi uma decisão que gerou um impacto para o mundo, como você já logo começou, né, inclusive para o Brasil. Agora, no que diz respeito principalmente, se os Estados Unidos serão considerados pela nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados como um país que vai proporcionar um grau de proteção de dados pessoais adequado, em função da decisão de vocês, para nós tem muita relevância, diante da LGPD, e se for, por acaso, em caso negativo, se a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os outros demais órgãos administrativos, principalmente do Poder Judiciário, vão entender que essas transferências internacionais baseadas em cláusulas padrão contratuais serão válidas ou não. Né? Que aqui nós chamamos de ressalvas, aquelas que você diz que o ordenamento o Poder Judiciário usa, qual foi a palavra que usou? Cláusulas contratuais tipo? Não, digo, eles aceitaram as cláusulas. Garantias suplementares. Isso. Garantias suplementares. Suplementares. Aqui nós teríamos algo semelhante com ressalvas, né? Então, esse seria um questionamento bastante interessante. Mas eu fiquei assim, bastante feliz é um caso bem complexo esse caso do Screams, né? Que você já trouxe naquela época quando eu estive aí, que eu lembro que você não, ainda perguntei qual vai ser o seu tema de doutoramento. Vai ser surpresa, que você já estava trabalhando nesse tema, né? Então, para mim, agora ficou muito bem claro na sua explicação, porque você, como você disse, você praticamente respirou isso tudo no seu doutoramento, né? Está de parabéns mesmo, porque realmente é um tema fascinante. Vou passar a palavra para o doutor Carlos Alberto Casanova, fazer as suas considerações, depois vou fazer algumas questões dentro do nosso tempo, sem que haja qualquer prejuízo para o seu horário, tá, doutora? Doutor Carlos, com a palavra. Obrigado, doutora Valéria. Agradeço muito o seu convite em poder participar aqui em nome da Comissão de Direito Digital, poder estar junto com vocês aqui na Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Agradeço imensamente a doutora Graça pela oportunidade que nos deu também de ouvi-la, ter seus comentários aí e um trabalho que deve ter sido brilhante, esse trabalho de doutoramento. Tanto é que foi com louvor, né? A aprovação foi com louvor aí, né? Deve ter sido um trabalho realmente excelente, porque é um tema intrigante, um tema muito interessante, e que veio à minha mente algumas questões, e uma delas foi até perguntada já aqui no chat, que eu vou, se a doutora Valéria me permite, eu já aproveito e faço essas colocações, que são questões colocadas pela Tatiana Veiga
que ela foi aluna da doutora Graça em Portugal também, e do doutor Darcy, e do Darcy Júnior, né, que está sempre conosco aqui também, né, nos eventos da Comissão de Direito Digital e agora também nos eventos aqui de privacidade. Que eles perguntam, praticamente a pergunta se relaciona aos impactos dessa decisão aqui no Brasil. Como é que fica isso com relação à nossa Lei Geral de Proteção de Dados e esses impactos que a RGPD pode trazer aí, as consequências, né? O Brasil a situação do Brasil pode ser vista de duas formas, não é? Nós podemos olhar para o Brasil como o país adequado, não é? Eventual ou um potencial candidato a uma decisão de adequação, não é? E esse é um tema, é uma perspectiva, e depois a segunda perspectiva, e é um pouco aquilo que a Valéria estava a dizer, não é? É saber como é que o Brasil, não é? Como é que os tribunais brasileiros, a comunidade jurídica brasileira vai olhar para os Estados Unidos como um país de destino dos dados que são lá tratados, não é? E eu vou tratar destes dois pontos. Em relação ao primeiro aspecto, ou seja, olhar para o Brasil como um país terceiro considerado adequado, eu acho que isso a curto, médio prazo irá acontecer. Ou seja, e porquê é que eu digo isto? Porque uma das razões que estão implícitas ao regime das transferências é justamente a capacidade que a União Europeia tem, nesta e noutras matérias, de influenciar os ordenamentos jurídicos de outros países. E, portanto, este mecanismo de utilizar decisões de adequação sobre os países terceiros tem tido um efeito secundário, vamos dizer assim, que é o de transformar vários ordenamentos jurídicos fora da União Europeia. Isso viu-se no Brasil, por exemplo, que adotou esta lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, com muitas sintonias com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Viu-se também no Canadá. O Canadá, antes de ser um país considerado adequado, revolucionou o seu ordenamento jurídico e adotou uma legislação de proteção de dados pessoais e só depois é que foi considerado adequado. Isso viu-se também noutros países, como é o caso da Coreia do Sul, o caso do Japão, que também adotou uma legislação de proteção de dados e depois foi considerado adequado. Ou seja, há uma certa tendência em alguns ordenamentos jurídicos para, antes de serem considerados países terceiros adequados, alterarem os seus ordenamentos jurídicos com uma lei geral de proteção de dados. E, portanto, olhando para o Brasil, não é? O Brasil foi exatamente isso que fez. O Brasil alterou, tinha um diploma, que era o Marco Civil, não é? Que era um diploma já bastante arrojado, mas além disso foi mais além e adotou um diploma específico no âmbito da proteção de dados pessoais. E, a meu ver, e comparando com situações que aconteceram noutros países, este é o caminho que foi seguido por outros ordenamentos jurídicos antes de serem considerados adequados. Agora, por outro lado, estas duas decisões vêm colocar alguma pressão e alguma exigência na Comissão Europeia, não é? Porque, efetivamente, depois desta fiscalização do Tribunal de Justiça da União Europeia, a Comissão Europeia tem de ser mais criteriosa, tem de ser mais cuidadosa antes de considerar um país terceiro adequado. E, eventualmente, para o futuro, poderá não ser necessário apenas ter uma lei de proteção de dados pessoais, porque agora a Comissão Europeia vai ter naturalmente de olhar para outros aspectos dos países terceiros, nomeadamente os programas de vigilância que esses países terceiros têm, ou seja, a vigilância dos países terceiros passa a ser uma componente também avaliada no juízo de adequação da Comissão Europeia. E eu, muito sinceramente, não conheço as práticas do Brasil nesta matéria, portanto, não vos sei dizer se esse critério está ou não cumprido. Em relação ao critério da proteção de dados pessoais, há, de facto, uma lei no Brasil, não é, que cobre estes aspectos e, portanto, isso é já meio caminho andado para o Brasil ser considerado um país terceiro numa decisão de adequação, um país adequado. Indo à segunda parte da questão, não é? E ao impacto que esta decisão pode ter no Brasil. Portanto, esta decisão, como eu estava a dizer, vem, no fundo, acaba por tornar evidente um aspecto que para mim já era, que é, antes de qualquer empresa exportar os dados
para um país terceiro, não é? Para um país diferente daquele onde está, onde os dados estão de ser tratados, tem necessariamente de olhar para a ordem jurídica desse país terceiro e tem de fazer uma avaliação de risco. E isto, para mim, não estava dito no RGPD, não estava dito de uma forma expressa no RGPD, mas já estava lá implícito. E, portanto, eu acho que no Brasil esta decisão e, portanto, todo este legado, não é? Este legado de Schrems, destas duas decisões, e tendo em conta que há muitas semelhanças entre a Lei de Proteção de Dados brasileira e o Regulamento Geral de Proteção de Dados, vai ser inevitável aplicar este raciocínio à lógica da exportação dos dados do Brasil para os Estados Unidos e para outros países terceiros, não é? Eu não vejo outra forma de olhar para este tema. Portanto, eu acho que, na prática, e para garantir a conformidade, para garantir o respeito da legislação de proteção de dados brasileira, eu acho que os ensinamentos da União Europeia, nomeadamente estas recomendações do Comitê, não é? Do Comitê Europeu de Proteção de Dados, podem ser muito úteis para as empresas. Por isso, se não conhecem este documento, se não conhecem estas recomendações número 1/2020 do Comitê, eu sugiro que as consultem, porque efetivamente são um bom guia, não é? Um guia de aquilo que deve ser feito em matéria de transferências de dados pessoais, que o Brasil pode, e eu acho que deve, necessariamente importar para as suas práticas. E, Dr. Carlos, eu acho que respondi às duas perguntas, tanto da Tatiana como do outro colega, que não me estou agora a lembrar aqui do nome, Dirceu, não é? Darcy. Mas respondeu com louvor. Com louvor novamente, né, doutor? Com louvor novamente aqui. Novamente. Apenas só para fazer um complemento, não complementando o que você está falando, mas assim, só algo que talvez também seria importante, doutora Graça, seria o fato, inclusive, do Brasil, justamente por ter uma legislação muito semelhante à RGPD, ao Regulamento Geral, ser muito provável que os nossos judiciários sigam realmente essa tendência, como também vai ser muito salutar para que a nossa entrada, finalmente, na OCDE, comece a viabilizar. Isso também é fundamental, a gente não pode negar que isso é uma questão fundamental para a economia do país, né? Então, nesse contexto, eu creio que isso é importante a gente ressaltar, né? Eu não vi mais, eu vi aqui que nós estamos com 35 pessoas numa tarde aqui no Brasil, você já deve estar escurecendo, mas aqui no Brasil é uma tarde de quarta-feira com 35 pessoas realmente participativas, com muitos elogios aqui, doutora Graça, para você. O doutor Darcy, ainda não sei se ele ainda se encontra aqui presente, mas porque ele se encontra presente. Então, ele fez uma pergunta relacionada a um entendimento, não sei se seria, deixa eu ver aqui, É em relação às Binding Corporate Rules, Valéria, não é? Isso, isso. Tá ok. E mais uma última questão aqui, longa. Eu conheço o doutor Jobel, ele é aluno, inclusive, é meu aluno, inclusive, da introdução da LGPD. Como a sua pergunta é um pouquinho longa, doutor Jobel, você poderia abrir o microfone e fazer essa pergunta? E aí a gente já encerra essa pergunta, não que os demais fiquem sem perguntas, sem respostas, mas porque vamos respeitar o horário, o fuso horário da doutora Graça, que tem outros compromissos, ela está em Portugal, e tenho certeza que ela é uma pessoa tem a disponibilidade para estar respondendo a algum momento alguma dúvida em qualquer mídia social, se depois a doutora puder fazer essa gentileza. Doutor Jobel, você poderia abrir seu microfone e fazer a sua pergunta, por favor? E muito obrigada pela presença. Boa tarde a todos, parabenizar a todos pelo evento, que está maravilhoso, e vou direto ao ponto em respeito ao tempo de todo mundo. Nós estamos falando aí de uma legislação e de um momento ímpar, né, em que toda aquela teoria da transnacionalização, da perda da soberania em prol da própria globalização.
E, por conta dela, todo bem traz um mal, todo mal traz um bem, e a necessidade agora de termos uma legislação de um cunho internacional. Não é um movimento novo, até porque basta dar uma olhada na LUG, na Lei Uniforme de Genebra, em que se tratou primeiro um corpo forte entre todos os países que aderiam à LUG, para depois cada país vir a tratar internamente sobre o cheque, sobre a nota promissória, enfim. Temos aí um paralelo, porque estamos falando de relações internacionais que está sendo provida por conta do comércio. Temos em comum essa questão. Então, a pergunta que eu fiz, depois desse pequeno introito, é a questão, não está faltando um movimento internacional, primeiro, de uniformização e desses princípios, e, principal, usar tanto da Câmara Internacional do Comércio, como da Justiça Internacional, da própria ONU, da Corte Internacional de Justiça, como os dois principais órgãos que possa dar guarida aos pleitos quando envolve uma questão internacional, quando envolver uma ofensa de nível internacional? Eu vou então responder às duas questões. Muito obrigada pelas vossas questões. Começando pelas Binding Corporate Rules, eu acho que são um instrumento muito útil para empresas que estão em vários países, não é? Mas o problema do risco coloca-se na mesma, ou seja, as Binding Corporate Rules são um conjunto de regras, não é? Que são, no fundo, traduzem as práticas que aquela empresa que está em vários países adotou em matéria de proteção de dados pessoais. Só que o problema do risco coloca-se na mesma, ou seja, poderá haver alguns países onde essas regras não são suficientes e poderá haver noutros países onde essas regras são suficientes. Portanto, sem prejuízo de as Binding Corporate Rules serem uma garantia que deve ser usada pelas empresas, em alguns destinos ela pode não ser suficiente. E em relação a esses destinos, como por exemplo os Estados Unidos, poderá ser necessário as tais garantias suplementares que o Tribunal tratava. Indo à segunda questão, essa segunda questão é muitíssimo interessante, porque, no fundo, essa lógica de uniformização transnacional, não é, em matéria de proteção de dados, ela está a ser liderada pela União Europeia. Ou seja, aquilo a que se tem assistido nos últimos anos é que, ao sujeitar as transferências de dados a uma decisão de adequação, há muitos países que estão a alterar o seu ordenamento jurídico à luz do ordenamento jurídico da União Europeia para serem considerados adequados. Isto significa que já há vários países no mundo onde o padrão de proteção de dados pessoais está mais ou menos uniformizado porque ele foi feito à luz da União Europeia. Isto é muito interessante, porquê? Porque em termos internacionais só há uma convenção internacional, que é do Conselho da Europa, que tem natureza vinculativa, não é? Mas é de adesão voluntária e que prevê regras em matéria de proteção de dados pessoais semelhantes às do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Em qualquer caso, essa lógica de uniformização, o que já aconteceu noutras matérias, também está a acontecer um pouco na área do direito ambiental e na área financeira em muitos âmbitos. A União Europeia decidiu de facto levar aqui adiante um papel de liderança e de facto de influência de países terceiros no sentido de adotarem as mesmas regras de proteção de dados, o mesmo padrão, vamos pôr assim, o mesmo padrão de proteção de dados que é praticado na União Europeia. E portanto isto a longo prazo, das duas uma, ou leva a uma lógica de uniformização constante, ou então em alternativa pode levar a uma lógica de uniformização a duas velocidades, porque poderá haver eventualmente alguns países, como é o caso do Japão, que são mais conservadores e haverá outros países, como é o caso do Brasil, que vão mais adiante e fazem legislação que efetivamente é muito parecida com a da União Europeia. E portanto esta lógica de uniformização está a acontecer, a meu ver, vai demorar algum tempo, pode não ser bem sucedida com esta nuance, não é? O grau de uniformização pode ser variável, mas efetivamente eu acho que ela pode vir a acontecer. O que depois tem consequências, não é?
tem consequências se, por exemplo, as regras do consentimento num país forem diferentes do outro país, se as exigências em matéria de encriptação, por exemplo, em matéria de pseudonimização dos dados forem diferentes de um país. Portanto, esta uniformização que se espera que seja alcançada nos próximos anos poderá ou não vir a ser bem sucedida. Vai depender um bocadinho das opções de cada Estado de se aproximarem ou se distanciarem do modelo de proteção de dados da União Europeia. Perfeito, doutora Graça. Da mesma maneira que a doutora Darcy acabou de colocar, também concordo em gênero, número e grau com o seu comentário com relação às BCRs nesse sentido. Nós estamos aqui com o nosso horário quase que cravado. Todos fizeram as suas perguntas. Não sei se alguém mais teria alguma outra pergunta. Estamos com 35 pessoas presentes aqui, 32 agora, acabaram de sair, mas é brilhante. Eu estou assim profundamente feliz, honrada em vê-la conversar, ouvir você falando. É gostoso, porque você tem uma facilidade para explicar, porque quando a gente domina o assunto, a gente tem uma facilidade bem grande de falar e de explanar. Doutor Carlos, eu vou passar então a palavra, para depois fazer os últimos agradecimentos. Tem bastante pessoas aqui, agradeço a todos, Adriana, Ana Cristina, Darcy, Durval também está presente, Durval que esteve conosco lá em Portugal também, também fala de inovação, Giovana, Giovanni, Ingrid, Jobel, Lívia, Luana, Marcela Fuga, Marcelo Fujica, Maria Laura, Orestes, Rafael, enfim, Rodrigo, são todas pessoas que fazem parte das comissões e são pessoas que são atuantes, né, nesse contexto da privacidade de dados, realmente com a vontade de que realmente haja uma real proteção dos dados dos titulares, né? A começar, nós já estamos com projetos aqui de conscientização, que é uma das coisas importantes que a gente tem que fazer. O cidadão precisa ter conta, saber que realmente ele é proprietário daquele dado, tanto quanto ele é proprietário de um automóvel. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, sei que o seu tempo é curto, e agradeço assim, profundamente, em nome de todos os membros. Vou passar a palavra para o Dr. Carlos para os últimos encerramentos. Aqui estou vendo que um representante da nossa diretoria mandou um grande abraço, não puderam estar, uma das pessoas não pôde estar presente, eles sempre estão aqui, os nossos diretores, para prestigiar, mas hoje, como é uma reunião extraordinária, então eles já estão mandando aqui um abraço para o outro lado do Atlântico. Doutor Carlos? Valéria, só fazer coro também a tudo que já foi falado por você, em agradecimento à doutora Graça, coro também aos participantes aqui que estão explanando sua alegria, né, e agradecendo muito aqui a participação da doutora Graça nesse evento. Então, foi excelente, a doutora Graça, como a doutora Valéria comentou, ela tem uma facilidade de explanação incrível, que um assunto complexo e extremamente intrigante acaba ficando gostoso de se ouvir, fácil de se entender. Então, as respostas vieram de uma maneira brilhante também. Então, é só agradecimento mesmo e gratidão pelo tempo que a doutora esteve conosco aqui e dividiu o seu conhecimento nesse assunto. Obrigado, viu? Obrigado, doutora Valéria, mais uma vez pelo convite. O agradecimento é meu. Doutora Graça, esse evento está sendo gravado, né? Espero que você nos dê a permissão, vai ser colocado no canal da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, no YouTube, e aí tão logo ele esteja disponível, eu disponibilizarei para você. Mas a gente já pede desde já a autorização do uso da imagem, quer dizer, ninguém vai comercializar nada, mas de qualquer forma a imagem não deixa de ser um dado identificado, né? Principalmente a imagem, embora a gente tenha, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, o direito autoral,
que já prevê isso também, né? Porque senão o pessoal acha que tudo é lei geral de proteção de dados, não é tudo, existem outras leis setoriais nesse sentido, né? Então, desde já, agradeço muito essa questão, nós realmente ainda estamos cruz nesse assunto, não temos nada decidido, nem tem como, né, haver nada de decisão nesse sentido, mas existem algumas decisões já com relação ao uso de dados, embora não haja fiscalização. Não sei se a doutora ficou sabendo, com relação a uma construtora que vendeu um imóvel, chamava Cirela, e ela depois continuou utilizando aqueles dados daquele titular, já havia comprado, já havia encerrado, já havia não consentido mais o uso e continuou o uso para fins de marketing. Então, foi a primeira ação que entrou, logo que entrou em vigor a nossa legislação. Então, ela ficou famosa, tanto quanto o Screens, por causa disso, é o caso Cirela, né? E que também não teve ainda já teve uma sentença e foi julgada justamente com relação ao direito dos titulares previstos na legislação de proteção de dados brasileira. Muito obrigada mais uma vez, em nome de todos, e o seu horário, 1 minutinho só de atraso. Tá? Muito obrigada mesmo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada, Valéria, foi um gosto muito grande e agradeço também ao Dr. Carlos e tenho o meu consentimento para divulgar este vídeo nas plataformas que vai entender. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a você. Uma boa final de tarde para vocês e a aula para vocês. Obrigada. Até lá. Obrigada. Até lá. Com licença. Obrigada.